E o THC presente na maconha pode ajudar a reverter os efeitos do envelhecimento do cérebro. Então se liga nessa matéria logo depois da nossa vinheta. Fala galera, bem-vindos ao mundo da cannabis. E no episódio de hoje vamos falar de um estudo que explorou o potencial do THC, um dos principais princípios ativos da cannabis como terapia anti-envelhecimento. Mas antes de mais nada, não esqueça aqui de deixar o seu like, em se inscrever no canal, compartilhar o nosso conteúdo e comentar que isso é muito importante. E a tentativa de combater o declínio cognitivo relacionado à idade, né? Quando a gente vai envelhecendo, vai diminuindo nossa capacidade cognitiva, através do uso de canabinoides, como o CBD, o THC, CBG e dentre outros, está ganhando a ciência. E um estudo pré-clínico que foi publicado em setembro do ano passado, liderado pelo investigador alemão Andreas Zimmer, realizado pelo Hospital Universitário de Bonn, na Alemanha, em parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém, revelou que a administração de doses baixas de THC, tetraidrocannabinol ou delta-9 tetraidrocannabinol, o principal composto psicoativo da cannabis, o que dá o povo, deixa o povo com barato, pode reverter esses processos de envelhecimento do cérebro e perda cognitiva quando utilizados com longo prazo, obviamente com cobaias utilizados lá no estudo pré-clínico. Então o nosso cérebro, como a gente já mostrou para vocês aqui em diversos episódios, ele é composto de várias sinapses, neurônios e tal, e tem o sistema endocannabinoide que está presente em todo o nosso corpo, com receptores CB1 mais encontrados, digamos assim, mais posicionados no nosso corpo na região do cérebro. Então o nosso cérebro ele é cheio desses receptores CB1, que é o local onde tem mais abundância, e esses receptores estão intimamente ligados à parte de aprendizagem, de memória e da saúde dos neurônios, que é o que fazem as conexões das sinapses dos nossos pensamentos. E esse estudo mostrou que o THC age no sistema endocannabinoide e em especial nesses receptores CB1, fazendo, com baixas doses de THC, fazendo com que o cérebro aumentasse a capacidade de atividade, e aí isso acaba revertendo os potenciais declínios cognitivos que acontecem com o envelhecimento. Então todas as pessoas com o tempo acabam tendo ali um declínio cognitivo, uma perda um pouco da memória, da capacidade de pensamento ali, de resgatar memórias mais antigas, ainda que de uma forma mais leve, e isso tem relação com a atividade dos receptores CB1, do sistema endocannabinoide e as atividades cerebrais. E o que se pode verificar com esse estudo é que o uso de doses moderadas de THC pode então ampliar essa atividade desses receptores e aí reduz a perda cognitiva ou até resgata e reverte o processo de envelhecimento. E um dos principais focos dessa investigação foi uma proteína chamada rapamicina, ou que eles chamam de mTOR, que é uma proteína que regula o crescimento celular, o metabolismo e o envelhecimento. Isso porque estudos anteriores já indicavam, que não tem nada a ver com a cannabis por si só, mas já traziam uma correlação, uma ligação dessa sinalização da proteína, da ripamicina, com o processo de envelhecimento e o desempenho cognitivo. Então, para esse estudo, eles acabaram se firmando na produção, no crescimento e na sinalização dessa proteína para poder chegar em algumas conclusões. Então o que eles fizeram? Eles passaram a administrar doses baixas de THC em cobaias, no caso em grupos de ratos diferentes, e alguns eram ratos jovens com até 4 meses e outros ratos considerados idosos que tinham 18 meses de vida. Então todos eles tomaram durante 28 dias consecutivos essas pequenas doses de THC, e o que foi observado nesse período é que os efeitos positivos na função cerebral e na sinalização de rapamicina ficaram cada vez mais evidentes. O que trouxeram de conclusão nesse estudo, que a gente inclusive vai deixar o link lá para vocês na descrição, houve o aumento da função cerebral e dos níveis de proteína sináptica, ou seja, houve
um crescimento da atividade cerebral com o uso dessas pequenas doses de THC, maior atividade metabólica, porque houve a ampliação dos níveis dos metabólitos que são importantes para a produção da memória, para a produção de energia, glicose, etc. E também teve um efeito chamado de dupla fase, que é quando ele apresenta duas fases, né, como o próprio nome diz, duas fases diferentes. O cérebro ele aumentou temporariamente a atividade cognitiva e com esse aumento da atividade cognitiva, com essa atividade maior, com esse gasto maior da atividade cerebral, o tecido adiposo dos ratos reduziu, ou seja, eles ficaram mais magrinhos. É como se eles tivessem feito uma dieta de restrição calórica associada à prática de exercícios, que são duas receitas bem conhecidas para se promover a longevidade. Então isso leva a crer que a maconha, que a cannabis e em especial o THC, tem o potencial de terapia anti-envelhecimento, pelo menos funcionou lá para os ratinhos. Para o pesquisador líder lá, o Andres Biquet Gorzo, que é do Instituto de Pesquisa Molecular da Universidade de Bonn, os resultados sugerem que o THC pode ser promissor para esse tipo de tratamento anti-envelhecimento, da reversão da perda da capacidade cognitiva, ainda que seja um retardo da perda dessa capacidade cognitiva, especialmente por esse efeito dupla fase. Porque nas cobaias, né, que o professor disse aqui, nas cobaias ele melhorou inicialmente a função cognitiva, aumentando a energia e produzindo proteínas sinápticas nos cérebros. Com o tempo passaram a promover efeitos anti-envelhecimento, reduzindo a atividade metabólica nos tecidos periféricos. Isso foi o que o professor falou lá no portal, que a gente vai deixar o canal aí o link aí para vocês. Então melhora inicialmente a função cognitiva e depois passa a surtir efeito geral, fazendo com que esse resultado de anti-envelhecimento possa ter sido concluído. Então, a pesquisa, obviamente, foi realizada com cobaias, com ratos, pode apresentar diferenças significativas na hora dos estudos clínicos diretos, né, quando eles são aplicados a humanos, e foram utilizados também tempos e doses específicas, 28 dias, baixas doses, doses reduzidas. Isso quer dizer que para doses variadas e para um uso mais prolongado, precisa ainda ter mais estudo, precisa ter mais tempo de aplicação desses estudos clínicos, sobretudo nos seres humanos, para dizer se a gente vai ter aí uma aplicação definitiva clínica dessa parte do THC ou da maconha, para essa parte de resgatar, né, a atividade cognitiva ou de diminuir e reverter os efeitos do envelhecimento. Então, apesar de ser pouco para concluir pela aplicação clínica geral do THC para reduzir o envelhecimento em si, em especial o envelhecimento cerebral, a investigação para descobrir terapias eficazes para conter esse declínio cognitivo relacionado à atividade ainda está em curso. O que a gente pode verificar, não só com esse estudo, mas também por algumas conexões de estudos de caso e da aplicação no Alzheimer e em outras doenças, é que de fato o THC, a cannabis, quando vem com THC, quando vem no estilo full spectro ali, né, integral, ela traz um benefício dessa parte de resgate cognitivo. Então a gente vê que em casos em que ela é utilizada no Alzheimer, a pessoa consegue resgatar algumas coisas, então o que mostra que esses efeitos são positivos, precisam de mais estudos. Com relação a esse caso do envelhecimento, vamos ficar de olho. Esse estudo obviamente oferece esperança para que o THC em baixas doses possa ser utilizado como uma estratégia mais abrangente para melhorar a saúde cognitiva e prolongar a longevidade e a saúde das pessoas, em especial as idosas, né, obviamente, que sofrem com essa perda mais com o tempo. Aqui no canal a gente vai ficar de olho, assim como a gente fica em todas as matérias. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam então aqui de deixar o seu like, se inscrever se você não é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo e comentar conosco, que isso é muito importante, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera!